Ok, todo mundo põe contínuo. Boa. Alguém tá O falando Cid de que sumiu. Yolanda. Ah, tá aqui, ó. Cadê a sua câmera? Ah, tá aqui. Cadê você? Oi. Tá aqui, ó. Você é a... Magi Oliveira. Oi, Magi. Seriane da Final, trabalho com a Mônica. A Final, Tozinho. Agora sim. Eu sou Geni, a Geriane da Promovil. Aqui, ó. Tudo bem? Da Promovil, trabalho com o Júlio e com a Mônica. Aí, Trabalho com o Júlio na empresa do Júlio e com a Mônica na empresa da Final. é a Geni, mas Eu sou o comercial, eu sou o atendimento. sim, lógico. E também sou jornalista. É que está escrito aqui Magi, né? É, pois é, o meu e-mail, é quem ficou assim, né? Vai entender esse pessoal aí. Ficou assim. Tá bom. Bom, olha, eu vou pedir aqui para todo mundo, eu quero apresentar aqui o Dado. Fala aí, Dado, oi. Hello, Dado. Oi, Tozinho, desculpa, tô recebendo umas instruções aqui do meu assessor aqui. Tudo bom, gente? Boa tarde, boa noite. Dado Macedo, o Dado é o cara dos projetos culturais. Então, por favor, primeiro, Dado, apresente-se. Bom, gente, eu trabalho com produções artísticas e projetos culturais já há praticamente 30 anos. Comecei trabalhando com agenciamento artístico, com agenciamento de bandas e produção de shows. Daí surgiu Lei Municipal de Incentivo à Cultura, que foi a primeira lei funcional. Antes existia uma lei que era a lei do Sarney. A lei do Sarney era só para o Sarney. Sarney e sua turma. O câncer maligno do país. Enfim. Daí surgiu uma lei municipal muito interessante, que é uma lei que trazia uma isenção de impostos municipais, IPTU e ISS. E aí, então, eu fui aprender a fazer essa lei com o cara que inventou a lei, que era o tal do vereador Marcos Mendonça. E, na época, a lei já era uma novidade, era uma coisa difícil de se entender, e a cultura no Brasil era uma coisa difícil, né? Eu acho que até hoje... Dado, o Marcos Mendonça é o que foi presidente da Fundação Padre Anchieta, né? Exatamente. Eu trabalhei lá, ele era o presidente na época. O Marcos Mendonça é um cara muito experiente. Foi secretário da Cultura do Mário Covas, sei lá, de tantos, do Covas mesmo, do governo do Estado de São Paulo. Ele que construiu a Sala São Paulo, ele que fez o Festival de Campos do Jordão ser do tamanho que é. Ele é um cara muito competente nessa área. Então, comecei a mexer com a lei lá no começo. Daí veio o ministro Paulo Sérgio Rouanet, que era do ministro do Fernando Collor, refez a lei, fez uma convocação de produtores culturais. Eu participei dessa convocação, foi uma coisa legal na época. E, desde então, a gente trabalha com isso. Depois, em meados dos anos 90, exatamente em 96, a gente lançou um portal na internet, que a internet ainda era uma coisa completamente desconhecida do público em geral. A gente lançou um guia do show business na internet, chamava BR Music Guide. Daí, assim, temos um histórico de projetos culturais muito grande. Uma série de projetos, a gente sempre foi uma agência... eu sempre fui um cara muito idealista. Então, eu acabei conduzindo os projetos da DMP sempre para um marketing atrelado a causas, que eu acho que hoje ganhou muita força, né? E o mundo realmente precisa disso, né? Então,
existem 1000 causas. O Nelson está aqui na nossa sala, aqui é um deles, né? Ele está totalmente focado numa causa de inclusão, muito importante. E daí tem a causa da diversidade, que hoje virou antirracismo, né? Que eu acho que é um termo tão forte, né? Mas é o que tem que ser, né? Empoderamento feminino, enfim, tem 1000 causas, né? A causa dos refugiados. Então, hoje, a DMP tem um portfólio de projetos muito grande em todas essas áreas. Em 2011, a gente fez um projeto que foi um divisor de águas para nós, que foi os 100 anos do Teatro Municipal de São Paulo. Foi um projeto grande que envolveu, entre aspas, a prefeitura, ela foi uma apoiadora do projeto, a gente queria que o projeto fosse reconhecido pelo Teatro Municipal e pela prefeitura como um projeto oficial, digamos assim. Então, a gente conseguiu obter esse reconhecimento, mas foi um projeto totalmente viabilizado pela DMP. Então, nós fizemos uma captação grande com o Lei Rouanet, tínhamos verba de marketing também. Esse projeto teve um livro comemorativo dos 100 anos do Teatro Municipal, uma série de concertos, teve um material pedagógico, uma exposição muito grande que teve uma visitação enorme. A gente ficou durante 2 anos itinerando com essa exposição. Depois desses 2 anos, a gente ainda conseguiu um novo patrocinador que veio com verba de marketing e a gente seguiu por mais 1 ano circulando, itinerando com essa exposição. A exposição foi, obviamente, idealizada para isso, para ser uma exposição itinerante. A gente teve mais de 3 milhões de visitantes nessa exposição, porque a gente só atuou em lugares de alta circulação. E depois dos 100 anos do Teatro Municipal, eu fui abraçar uma outra paixão, que é a gastronomia, abri um restaurante que misturava cultura também, e segui na parte da produtora, passei a trabalhar de uma outra forma, que eu achei naquele momento que seria a mais acertada, e continuo considerando ela a decisão mais acertada. Então, é assim, você tem hoje no mercado de cultura uma quantidade enorme de projetos culturais. 90% desses projetos, via de regra, eles não são bem feitos. E explico por quê. Porque normalmente são feitos por artistas que querem resolver o seu problema de viabilizar seu trabalho. Então, é um produtor de teatro, ou é um músico, o produtor da banda que quer fazer a sua turnê, gravar seu disco, colocar sua peça de teatro, até cinema, enfim, tem 1000 possibilidades. Na literatura, o escritor que quer fazer o livro. E a grande maioria deles não tem uma formação de marketing, não tem um olhar para o marketing, que é o que bota esse ovo de pé, que é assim, quem vai pagar essa conta? É o patrocinador. E então você tem que oferecer uma contrapartida e você tem que ajudar esse cara a vender o peixe dele. Se ele vende peixe, você vai ajudar a vender peixe, vai vender cebola, vai vender carro, seja o que for, você tem que ter uma versatilidade nesse sentido, né? E isso é muito difícil, porque também o modelo que é imposto pelo Ministério da Cultura, pela Secretaria de Cultura, é um pouco engessado nesse sentido. Você não tem muito jogo de cintura, porque se você pega um patrocinador, você já construiu, você já aprovou o projeto de uma determinada maneira, e daí você não consegue customizar o projeto para o patrocinador. Eu acho que essa é uma palavra-chave, customizar o projeto. E daí, então, já com toda a experiência que eu tinha, eu passei a parar de aprovar projetos, que a gente era uma produtora que aprovava dezenas de projetos todo ano, e passei a ser um filtro dos melhores projetos que estão no mercado e que eu sei onde estão, e o que é bom e o que não é bom.
Então, eu passei eu sempre interagir com algumas dessas grandes instituições. Hoje eu tô muito focado na Unibis Cultural, que é uma instituição que está ali na Oscar Freire, não sei se vocês conhecem, é vizinho ao metrô Sumaré, antiga Casa de Cultura de Israel. A Unibis Social é uma entidade que tem mais de 100 anos de existência, a Cultural tem um pouco mais de 10 anos. O CEO veio do Itaú Cultural, foi comprar o passe dele, ele é uma pessoa muito competente, uma pessoa amiga, me convidou para ir colaborar com ele na Unibis Cultural, eu levei meu portfólio de projetos e a gente fez uma filtragem dos projetos que têm alinhamento com a Unibis Cultural, e hoje eu faço a captação dos meus projetos, que não são mais meus, são nossos, é meu, é da DMP e da Unibis Cultural, debaixo da aprovação que a Unibis Cultural tem. Além da Unibis Cultural, eu tenho diversos parceiros em todas as áreas. E o que acontece quando a gente vai fazer uma captação desse segmento, digamos assim? O Nelson pode corroborar aí com o que eu vou dizer. Você pega um projeto e fala, não, vou apresentar um projeto de inclusão, né? E você vai apresentar um projeto de inclusão ou um projeto de game, não é de inclusão. A inclusão é o atributo do projeto. Um projeto é uma Olimpíada de Jogos, né? Ou então é uma turnê de um cantor de MPB, ou seja lá qual for o produto cultural. Você vai apresentar isso para um determinado patrocinador, e isso pode não ter alinhamento com o público, com as premissas de marketing da marca, etc., etc. E você tem uma boa probabilidade de levar um não. Você tem uma probabilidade de levar um sim também, principalmente se você estudar o perfil de quem você vai apresentar. E você filtrar o projeto que interessa para esse cara, aí você vai lá e mostra já uma coisa que você sabe que tem alinhamento com a marca dele, né? Até hoje, por mais avançado que seja qualquer departamento de marketing de toda grande empresa, o decisor desse projeto, seja o dono da empresa, o CEO ou o diretor de marketing, ele acaba se inclinando muito para um gosto pessoal. Isso é muito curioso, né? Então, poxa, o presidente da Shell adorava teatro, ele criou o Prêmio Shell de teatro, existe até hoje o Prêmio Shell de teatro. A esposa dele, a filha dele dançava, então ele resolveu patrocinar dança, porque tem infelizmente tem esse lado subjetivo, né? Independente da subjetividade da venda, o que interessa é você chegar nesse patrocinador com um portfólio amplo o suficiente para não ter um não. Não estamos aqui discutindo se a gente vai fazer teatro, dança, jogos educativos ou um patrimônio histórico. Assim, vamos definir aqui, tirar um briefing do teu produto, já conhecemos, o teu público está ali, a gente quer conversar com esse público. Então, poxa, eu vou dar um exemplo aqui, tá? Estamos falando aqui do Shopping D&D. A gente já sabe que lá, poxa, eles trabalham com decoração, com arquitetura. Poxa, que tal se a gente chegar neles falando sobre isso, né? Hoje existe uma pauta muito forte falando sobre diversidade, antirracismo. Isso é uma pauta importante para toda empresa, né? A maioria das empresas está buscando isso, né? É curioso como você vê hoje nos anúncios, graças a Deus, que assim, só tem afrodescendente agora na publicidade, né? Todos os comerciais têm que ter um afrodescendente, todos eles têm. Que bom que isso aconteceu, né? E isso tem que acontecer cada vez mais. Então, a gente tem esse portfólio enorme. Daí, indo mais na raiz do produto ainda, é assim, estamos falando de impostos, é uma coisa assim que é um dinheiro que, poxa, o país, o empresário
pode e deve pagar seu imposto, faz questão de pagar seu imposto e faz questão de receber essa contrapartida. Tá claro que, poxa, todo mundo sabe que essa contrapartida não tem vindo muito de uma maneira muito a contento da população em geral, né? Em todos os níveis de governança, né? No municipal, estadual e federal. Mas não é por isso que a gente vai deixar de pagar esse imposto. A gente vai pagar a contragosto, impostos altos. Poxa, temos uma oportunidade aqui. Poxa, vamos pegar 20%, não é pouco dinheiro, 20% do que a gente paga de IPTU e ISS, e vamos fazer um marketing, vamos fazer um trabalho de construção de marca, vamos fazer um trabalho de promoção de venda, vamos fazer esse dinheiro converter em venda, né? Em ação de relacionamento, né? Enfim, isso significa, assim, custo zero, né? Custo zero. E ainda, poxa, eu sou amigo do Tozinho, quero ajudar o Tozinho, sou amigo do Fernando, do Jair, enfim, não sou amigo, mas o cara está me trazendo uma oportunidade, né? Amigos, negócios à parte, mas temos aqui uma oportunidade, pegar 20% do que a gente paga de 4%, 3% do que a gente paga de ICMS. A lei do ICMS está congelada, mas já anunciaram ontem aí que a lei do ICMS volta em 2022. Imposto de renda, 4% do imposto de renda. Para a lei de OCIP, são 2%. 2%. Essa lei de OCIP, o número que eu consegui obter ontem, assim, são 7 bilhões e meio que podem ser captados usando 2% de OCIP, lei para doação, que isso está diretamente ligado ao Estatuto da Criança e Adolescente. O Nelson, que está aqui na sala, poxa, a gente pode alavancar aqui, fazer um negócio virar um mega business, com doação a custo zero. Poxa, o número de portadores de deficiência, o Nelson pode me ajudar melhor, é um número altíssimo do que tem de número de portadores de deficiência no país, né? Isso pode... A força que a marca pode ganhar com isso, né? A custo zero. Então, assim, temos uma grande oportunidade e é muito, em termos de estratégia comercial, não é chegar com a pastinha debaixo do braço, ou com um pendrive, ou com um PowerPoint lindo de um projeto incrível. Não. Vamos falar de... um juridiquês aqui, né? Eu tenho um irmão, um advogado tributarista. Vocês todos devem conhecer advogados tributaristas, enfim, essa parte do tributário. Os escritórios de direito, tributário, não estão nem aí com Lei Rouanet, com as leis de incentivo à cultura, ou até ao esporte e ao social. Porque sim, porque o business deles é outro, e ótimo que seja assim, e ponto. Aqui não estou fazendo nenhuma crítica aos advogados. Mas a gente tem que se apropriar desse discurso também, então o approach é esse. Você paga imposto baseado no lucro real. Você tem um lucro. Porque você tem, na questão da Lei Rouanet, você tem uma situação assim, a pessoa paga no lucro real, só quem trabalha no lucro real pode usar a Lei Rouanet, mas os caras fazem um planejamento tributário incrível, que esses advogados tributaristas conseguem fazer, e ninguém paga imposto nesse país, hein? É a mágica que esse é o planeta Brasil, né? Mas, mesmo assim, tem muita gente que ainda paga imposto, e 4% está lá. Para vocês terem uma ideia, todo ano são 2 bilhões em Lei Rouanet. Quando a gente está falando de lei de OCIP, a gente está falando de 4 vezes o que tem de Lei Rouanet. E o sistema da OCIP é um sistema mais descomplicado, mais legal de trabalhar do que da Lei Rouanet, que o Ministério da Cultura é desfuncional para apresentar projeto, prestação de conta, todo esse
esse mecanismo do Ministério da Cultura que é desfuncional. Mas a gente tem as OCIPs, e sendo desfuncional ou não, Lei Rouanet é uma ferramenta que a gente usa largamente. E do jeito que a gente trabalha hoje, assim, essa parte de Lei Rouanet, prestação de conta, está na mão dessas grandes entidades que não cabe à minha empresa, nem à empresa de vocês, a gente não está preocupado com isso. Quem vai fazer essa prestação de contas é a Unibis, é a Casa do Zezinho, é a Universidade de São Paulo, é o MASP, a Pinacoteca, enfim, são dezenas de parceiros que a gente tem e a gente vai atuar como um pouco além da captação. A gente vai fazer a captação e a gente vai fazer uma entrega de marketing. Os captadores, hoje em dia, o que eles fazem? Está cheio de captador aí de projeto cultural. Eles fazem a captação, toma lá da cá, tchau, se vira aí com o produtor cultural, se vira com o proponente do projeto, e o cara vai curtir a vida dele lá, segue a vida dele. Ele não faz um follow-up, não faz o acompanhamento do projeto e não faz essa entrega de marketing, que é o que a gente está se dispondo a fazer. Mas, só para finalizar, porque eu quero conhecer também um pouco de vocês, eu gostaria de que cada um falasse um pouquinho. A Unibis Cultural tem um guarda-chuva de projetos que atende todas as modalidades culturais. Então, se a gente falar só de Unibis, a gente consegue contemplar qualquer viés mercadológico, temático, que qualquer empresa queira, em termos de público-alvo e em termos de modalidade cultural. Tem para todas as idades e todos os tipos de ação cultural. Depois eu convido vocês a dar uma navegada lá no site da Unibis, que vocês vão ver o que eles são. Eu vou colocar aqui no grupo também um PDF de apresentação da Unibis, que só a Unibis a gente já tem uma verba bastante expressiva para trabalhar, e assim, um super nome, que tem lá uma página de sponsor, né, de patrocinadores de altíssimo nível já, e que isso já dá uma altíssima credibilidade para tudo que a gente está fazendo já. Agora eu passo a palavra a vocês, dúvidas, gostaria de saber um pouquinho de cada um, todo mundo se conhecer. Dado, diga. Você vai colocar todos os projetos no grupo que a gente pode desenvolver? Eu acho que era legal você enumerar um por um, explicando, ou é o que está já no... Nós temos aí já o projeto. Sim. Nós temos uma carta convite para enviar para as empresas, e junto com a carta convite, nós enviamos o projeto que está em PDF. Né? Isso. Que é o projeto da Unibis, com diversos... Na verdade, são alguns projetos da Unibis. Isso. E aí, como é que funciona? Explica para o pessoal como que funciona. Depois que envia a carta. A carta é importante vocês lerem, tá? A carta e o projeto todo. É isso que todo mundo precisa enviar ou por e-mail ou por WhatsApp, para cada possível parceiro ou patrocinador, né? Então, Sim. outra coisa mega importante, quando vocês fizerem algum contato, por favor, coloquem no grupo, para que eu também não faça o mesmo contato, o Dado não faça, o Fernando, o Jair, cada um tem que falar com um, para a gente não demonstrar falta de organização, né? Exatamente. Mais do que isso, Tozinho, antes de fazer o contato, é necessário fazer isso, porque nós estamos fazendo uma captação para a Unibis, e a Unibis tem sua equipe comercial, e eles fazem a captação também. Eu tenho essa prerrogativa de fazer essa venda desses projetos,
Então, assim, vocês precisam me passar o cliente que vocês querem apresentar para eu bater com o Nibs, obter uma aprovação que é imediata. É coisa de WhatsApp. Olha, tem esse patrocinador, pode ou não pode? E a aprovação não é que uma coisa amorosa, tá? Antes de apresentar, a gente aprova e não só aprova, como a gente tem a exclusividade, tem essa garantia já amarrada com o Nibs. Vamos falar com a Cirela. Pronto. A Mari Chacon está falando com a Cirela. Ponto. Já a Unib já está sabendo, já aprovou. Aqui dentro do nosso grupo a gente também já está sabendo e pronto. Fechou o mercado aqui da Cirela para a Mari Chacon, que está apresentando o produto para a Cirela. Então, esse é um procedimento que a gente tem que fazer. Nesse momento, eu filtrei 3 projetos que estão dentro de um eixo intitulado Direitos Humanos. A Unibs tem tem mais de meia dúzia de eixos temáticos. Um dos eixos temáticos, que eu acho que é até mais interessante, porque isso é transversal a qualquer empresa, é esse eixo de Direitos Humanos. Então, tem 3 projetos. É uma feira multicultural, tem um projeto de diversidade, antirracismo, de cultura afro-brasileira, e tem um projeto de empoderamento feminino. A feira chama-se Babel, a ideia, então, é trazer esse caldo cultural que existe na cidade de São Paulo, que a cidade foi construída baseada nesses povos imigrantes. Tem essa questão hoje muito forte no mundo inteiro dos refugiados, então a gente tem aqui em São Paulo refugiados do mundo inteiro, você tem sírios, haitianos, venezuelanos, cubanos, tem gente do mundo inteiro aqui, e esses caras contribuindo para a formação cultural. É um projeto de empreendedorismo, é um projeto de diversidade cultural, e a ideia é que aconteça uma feira com música do mundo, com gastronomia do mundo, arte do mundo, é uma ocupação da rua da Oscar Freire, e utilizando também as dependências da Unibs. Baobá é tudo isso focado em cultura afro-brasileira, que é um projeto muito interessante, e Mulher Popular Brasileira é um programa de YouTube, que a gente vai entrevistar cantoras, dançarinas, arquitetas, designers, mulheres, é um projeto de empoderamento feminino, empreendedorismo, com um recorte artístico e cultural. Tudo isso está nesse pacote, dentro do eixo dos direitos humanos, além desses 3 projetos que são parcerias da DMP com a Unibs, tem mais uma meia dúzia de projetos que está dentro da Unibs, que é do eixo de direitos humanos, que também o patrocinador vai levar, vai participar em termos de visibilidade nesse pacote. A quantidade de contrapartidas é enorme, vocês vão ver no PDF que eu vou compartilhar com vocês. A Unibs tem diversos parceiros de mídia, Estadão, UOL, Globo, um monte de parceiros de mídia em todas as áreas, CBN, etc. Todos eles dão contrapartidas de mídia, eles têm uma estrutura de business intelligence com mais de 7 milhões de pessoas em banco de dados desses parceiros para atingir em marketing digital. É realmente um produtaço que a gente tem na mão para vender. Eu acho que é isso, Tozinho. Não sei se eu esqueci mais alguma coisa, mas eu vou lembrando aqui e vou falando. Vamos passar aqui para cada um se apresentar, e na hora que for se apresentar, a pessoa pode falar a sua dúvida, né? Que se tiver alguma dúvida a respeito, aí o Dado já em seguida responde. Maravilha. Bom, então vamos lá. Primeiro a Geri, que está aqui do meu lado direito. A Geri está aqui, ela é a parte comercial da nossa parceira Mônica, que está criando o meu projeto Planet Music. E nós temos reunião sexta-feira, para mostrar a plataforma
que a Mônica criou o pavilhão da Proma, que são as feiras do Sevieri. O Sevieri foi a segunda maior empresa de feiras do Brasil. Ele era dono da CIPA, que ficava abaixo da Alcântara Machado. Ele vendeu para a Feira Milano, virou CIPA Milano. Ele ficou 5 anos fora do mercado e o ano passado ele voltou e já está com 21 feiras na empresa dele, que a ideia é fazer presenciais, né? Ou agora híbrida, que híbrido é presencial e virtual. Tá? Então, nós estamos lançando a plataforma exclusiva para a empresa dele, e aí ele pode fazer diversas feiras usando esta plataforma. Da mesma forma, eu quero fazer a nossa Planet Music, que vai ser uma arena musical com shopping, né, de música, tudo ligado à música, a um centro de entretenimento. Tá? Mas isso é para uma próxima reunião. Só para você saber que a Geri trabalha com a Mônica, que está fazendo esse projeto, e ela é parte comercial lá também. Certo? Certo. Eu sou Geriane e trabalho na Final Cenografia, que faz parte da agência De Brito, do César De Brito e irmãos, né? E já trabalho lá desde 2018 com a parte de prospecção de mercado, prospecção de empresas para os eventos todos. Antes, então, físicos, nosso core business é físico, e com a pandemia a gente também trouxe a plataforma Final DX e estamos fazendo há um ano, né, vários eventos, já fizemos vários eventos de convenção, a feira virtual, congresso médico, mercado de diversos, da indústria, já fizemos vários eventos e temos outros para entrar, né, e trabalho lá nessa área, né? Na verdade, eu sou jornalista de carreira, mas nos últimos cinco anos eu tenho me dedicado ao mercado de eventos, né? Que eu descobri, maravilhoso, gosto muito, né? Então, eu, assim, antes da pandemia, eu vivi em muitas feiras, metida em muitas feiras, né? Falando com quem? Com empresas, para saber o que elas precisam de eventos, tanto nas feiras de espaço físico, para a gente fazer os estandes, como qualquer outro evento. Então, eu trabalho com isso. Então, assim, eu tenho contato com milhares de empresas de todos os segmentos, né? De todos os segmentos. Então, isso eu posso... E queria saber, porque o Tuzinho me passou assim por cima, me convidou, agradeço, né? Falei assim, vamos ouvir sim. E aí ele disse que é uma coisa de... Eu já falo diariamente com empresas, porque na verdade eu trabalho para mais outras duas um portal e outro, são 2 portais. Então eu falo com muita gente de muitas empresas, de muitas marcas. Então, como eu posso aproveitar esses contatos, não é dado, Tozinho e equipe, e pelo que o Tozinho falou, acho que é possível aproveitar e oferecer. É isso mesmo? Boa, é isso mesmo, né? Dado, o que você acha? É isso mesmo. A gente só tem que observar essa questão que eu estava que eu coloquei agora há pouco. É importante você me passar. Passar pelo crivo da Unibis, né? A Unibis eu conheço, Exatamente. já tive evento lá. São os judeus, né? É a Casa de Cultura de Israel. Sim, conheço, já estive lá em evento e tudo. Então, você pode me passar, Maravilhoso. faz uma listagem de prioridades, obviamente, dos mais interessantes. Aí a gente começa aí de 3 em 3 empresas. Se quiser passar uma lista inicial de meia dúzia, de 10 empresas, fique à vontade, que daí a gente já aprova esses nomes e a gente já começa a trabalhar. Ok, só para eu saber uma coisa, como esse é o campo de projetos de incentivo, dentro das empresas, você costuma abordar o marketing, ou tem outra, o marketing, o administrativo, por qual você começa? Ou pelo CEO? Essa é uma ótima pergunta, porque você pode abordar se você conhecer o jurídico, você pode ir pelo jurídico. O financeiro, que também ele vai ter que se envolver. Esse é um lado complexo dessa venda, porque
muitas vezes, se a empresa ainda não usa as ferramentas, ele, no primeiro momento, ele vai envolver, de alguma forma, praticamente todas as áreas. O marketing, o jurídico, o comercial, o financeiro, todas elas vão estar envolvidas. Compras, né? Compras, sim. Então, você pode ir por qualquer um desses caminhos que você vai dar em Roma. Eu sei, mas Dado, quem é o decisor desses projetos culturais dentro das empresas, do mundo corporativo, B2B? O marketing. Ok. Olha, está respondido. Obrigada. Não, mas eu vou te ilustrar, por exemplo, como o que acontece com a Fiat. A Fiat é uma cliente grande minha, foi meu parceirão no 100 anos do Teatro Municipal. Eu participei do processo ali de aprovação. São 5 comitês, começa na agência de propaganda, daí vai para o jurídico, financeiro, marketing. Quem aprova é o presidente, que dá a assinatura final. É o presidente da Fiat. Mas quando chega no presidente, que é o último cara a aprovar, ele nem lê, ele assina, porque já passou por 5 comitês, ele só vai achar graça. Que legal, que bacana, né? É mais uma prestação de contas da equipe dele para com ele do que qualquer outra coisa, porque ele não vai falar, não, veja bem, será que isso interessa ou não? A equipe toda já filtrou tudo, já passou por quase um ano de comitê. Cada mês é um comitê, são 6 meses para passar por esse processo. Em contrapartida, por exemplo, uma captação que eu fiz com a Petrobras, nesse mesmo processo, eu já fiz outro projeto com a Petrobras, mas, na ocasião, enfim, a Petrobras passou por um processo de mudança, né, muito grande nos últimos 10 anos. Quando eu falei com a Petrobras em 2009, tinha dinheiro jorrando para todos os lados. Daí tinha um processo de edital, que é muito comum ter nas empresas. Eu consegui viabilizar um contato diretamente com o gerente de comunicação social para São Paulo. Esse gerente de comunicação social para São Paulo tinha uma verba dele, do bolso dele, que ele não precisava pedir autorização para ninguém. E uma conversa de 5 minutos com esse cara, eu apresentei o projeto do 100 anos do Teatro Municipal, o cara se encantou com o projeto, falou, fechado, pode fazer, está aqui, tchau. Que normalmente seria um trâmite dentro da Petrobras, seria um trâmite também igual da Fiat. Mas, enfim, sorte, né? Isso acontece. Óbvio que se você vai falar com o CEO, você vai ter já... Você já vai ter esse 90%, caminho, né? Sei lá, do caminho andado, alguma coisa assim, né? Você sempre tá bom, então vamos... Você sempre tem a situação o CEO vai aprovar, vai rolar um milindre total ali, mas o CEO quer, o CEO faz, né? É verdade. Tá bom, vamos começar com 2 pequenos, a JBS e o Odebrecht, tá bom? Fechou. Boa. Fechou. Boa. A gente falamos ontem da JBS. A Odebrecht é cliente meu, mas daí você vai me dizer com quem você está falando, porque a Odebrecht é muito grande. Eu estou brincando, mas eu tenho contato sim da JBS. A Odebrecht já nem é mais Odebrecht. Tudo bem, a gente conversa depois. Já estou ilustrando aqui para a gente começar assim, pensando grande. A Braskem, que é o filé da Odebrecht, eu não tenho contato da Braskem. A Braskem é um filezaço. Tenho. Ok, vamos embora, vamos em frente. Cléo, não sei se essa é a ordem para você também. Oi, gente, eu sou a Cléo, eu trabalho na Secretaria do Estado, né, da Educação, trabalho num programa que chama Escola da Família,
Ele é um programa que ele abre as escolas, hoje a gente está com 1.000 escolas, aos finais de semana, né, devido à pandemia está tudo fechado, mas a gente não para, a gente continua atuando com os alunos por meio online, por meio de live, lá no programa, eu tenho formada em administração, formada com pós em eventos e em pedagogia. Então, esse programa, ele me permite trabalhar um pouco de cada situação que eu estudei. E eu faço muito evento dentro do programa, né? Normalmente, eles me chamam lá na secretaria e falam, nós vamos desenvolver tal ação, não me dão R$1, mas a gente consegue desenvolver, até porque o nome da secretaria é um nome forte, e quando eu vou em busca dos parceiros, eu coloco o nome da secretaria e as portas se abrem. Então, assim, até agora, teve alguns eventos que nós fizemos sempre incluindo o nosso público, que são os alunos do Estado e comunidade, né? E a gente já desenvolveu alguns projetos em Cajamar, com o prefeito, que acabou disponibilizando todas as nossas necessidades de palco, som, ele abraçou o projeto. Então, assim, desde projetos pequenos, que tem cada um na comunidade. Opa, acho que deu algum problema aqui. Estão me ouvindo? Sim. Tá. E aí tem os projetos nas comunidades que abrangem essas temáticas que você comentou, né? Do empoderamento da mulher, da questão do pessoal que vem de fora, dos imigrantes. Eu estava anotando aqui. Desde projetos de dança culturais, porque o programa, o Escola da Família, ele tem 5 eixos, né? Ele é mais ou menos que nem a Unibis. Então, a gente tem o eixo de cultura, de trabalho, de esporte, de aprendizagem, de saúde. Então, a gente meio que trabalha todas essas temáticas e muito mais dentro do programa Escola da Família. Agora eu estou ajudando a produzir uma live que a gente vai fazer com especialistas parceiros que a gente conseguiu, que vai tratar da temática da importância da vacinação, e eu estou organizando isso junto com as equipes, com os especialistas, com os pedagógicos lá da secretaria. Então, assim, até estava conversando com o Toizinho, é uma área que eu gosto muito, eu sou muito comunicativa, eu encaro, eu entro em contato, me apresento tranquilamente, e lá na secretaria, eu não sei, as pessoas parecem que têm um pouquinho de medo de fazer isso, e eu falo para elas, vocês não sabem o que vocês estão perdendo, porque o nome secretaria, ele abre portas, e toda vez que eu vou desenvolver algo que eles não me dão R$1 para fazer, eu sempre consigo desenvolver. Então, assim, independente do nome da secretaria, é um trabalho que eu curto fazer, é uma coisa que eu gosto. Por isso que eu falei para o Tenzinho, me coloca nessa, porque eu vou, com a cara e com a coragem, apresentar o trabalho. Agora, sobre a dúvida, eu fiquei em relação, quando você fala assim, um evento na Oscar Freire, né, que também vai utilizar o espaço da Unibis. Beleza. Já existe uma data para isso? Como é que vocês estão pensando nisso? Quando você for conversar com o parceiro, existe alguma previsão de quando vocês querem fazer isso? Acho que é isso. Se tiver alguma pergunta, estou à disposição. Os 3 projetos, eles começam na internet, os 3 projetos começam digitais, e eles passam a ter um desdobramento presencial na medida que a gente puder, né? E eu sempre fui otimista, vou morrer otimista, graças a Deus. Eu acho que em dezembro, eu acho que a gente consegue fazer um primeiro evento no final do ano. Eu acredito presencial, nisso. Né? Presencial, fazer uma primeira Babel no final do ano, uma feira em novembro, outubro, novembro. É mesmo dezembro. Eu vou até falar. A gente vai. Eu tenho uma ordem lá na secretaria que nós vamos fazer um evento no fim do ano também. E provavelmente vai ser presencial. Esse projeto, ele abrange os alunos do Estado, já é a terceira a edição que a gente faz. A primeira foi presencial, foi na IFAP, ali em Perdizes, foi num espaço de curso de professores, e participaram, acho que mais ou menos, umas 3 a 4 mil pessoas.
O segundo foi o ano passado, nós fizemos só online, com alunos, com o pessoal da rede do estado. E esse último, agora esse terceiro, eles querem fazer presencial. Então, já me passaram alguns pedidos para buscar alguns parceiros, para desenvolver algumas ações, tal. E aí eu falei, mas vai ser presencial mesmo? Então, assim, saiu até o edital. No edital fala que possivelmente vai ser presencial e, se for, vai ser na EFAP. Mas a gente sabe que o total de público que o secretário quer não comporta lá na EFAP. Ele quer de 10 a 20 mil pessoas participando. Então, a gente já falou que na EFAP, impossível, embora no edital saiu. Então, a gente está em busca de um espaço, né? Tem um pessoal lá na secretaria escrevendo a minuta para poder fazer, colocar o edital para expor para as pessoas e ver quem tem o interesse de ceder o espaço para a gente. Então, assim, não é certeza, mas acho que já é alguma coisa no sentido de, olha, final do ano pode ser que a gente já comece a desenvolver ações presenciais, né? Então, até segunda ordem, o evento que nós vamos fazer é presencial, e é em dezembro também. Perfeito. Nos Estados Unidos, os eventos presenciais e indoor, os shows todos já estão acontecendo, né? Ontem teve o prêmio da Billboard fechado no teatro, lotado. Isso aí está agora, enfim. Mas a gente tem sempre que ter essa precaução. E o pessoal quando a gente está falando do marketing, eu estou achando o secretário aí bastante... Otimista. Ou, mais do que otimista, ousado, né? Porque o chefe dele está mandando fechar tudo. Ele Então, já tá... essa situação que eu fico pensando. Porque, assim, como ele está lado a lado com o governador, para ele falar isso para a gente, olha, vamos fazer, e é quase certeza que vai ser presencial, porque eles devem ter alguma carta na manga aí que a gente desconhece. Eles estão olhando... De qualquer forma, a gente está fazendo as duas coisas, pensando no presencial, mas também desenvolver de forma online. Se o pessoal não sair para a rua, não tem ninguém para dar tchau pro Dória quando ele sair do shopping. Agora ele resolveu continuar governador, ele vai começar a ser mais legal com a população de São Paulo. Sim. Ele estava jogando para o Brasil, agora ele está jogando para o público local. Caiu na real. Não vamos falar de política, por favor. Não, eu estou falando gente, só de uma... Eu só estou colocando uma situação bastante objetiva, sem política. Estamos falando de comercial. Deixa eu contar uma coisa para vocês, uma notícia quente. Fiquei sabendo, hoje teve uma reunião da UBRAF, a União Brasileira de Feiras, e o governador. E a gente soube que tem aí uma coisa que ele deve comunicar por esses dias, que é um protocolo de segurança. Eles descobriram uma forma de fazer um teste super seguro, não sei se vocês já ouviram falar, super seguro na entrada dos eventos. É um teste, não sei se é não sei se é esse negócio que eles estão falando pelo bafo, não sei como, mas em 15 minutos pode sair o resultado, e aí isso pode permitir a entrada, enfim. Eles estão acreditando que no último trimestre desse ano a gente já consegue ter eventos. Isso é o governo do estado de São Paulo. Então, parece que amanhã tem uma coletiva no 12:30, 20:50 na Cultura. Vamos ficar atento aí. Essa deve ser a carta na manga que eles têm, porque lá na secretaria eles estão bem otimistas em realizar essa ação no fim do ano para 10, 20 mil pessoas em dezembro. Então, a gente está... Vamos ter que escovar os dentes, todo mundo. Essa foi boa. Exatamente. Eu estava na Expo Retomada. Alguém aqui estava o ano passado, que foi o presencial, o teste, né, que aconteceu na Expo Imigrantes. Alguém estava lá? Não, eu não estava. Que foi o evento do pessoal de eventos mesmo, que fez uma primeira feira presencial. Foi setembro.
né, com todos esses protocolos e para dizer mesmo ao governo e à sociedade, ao mercado que estamos preparados, né? Era evento da GL, eventos? Eles estavam lá também, tava muita gente, Tá. porque a gente estava com a Abrace, né? Abrace. Tá. Cleonice, a tua posição aí é muito estratégica, eu acho super interessante ter você aí no time, porque, nossa, esse segmento, essa rede da educação do Estado de São Paulo é muito legal. Eu fiz algumas coisas já, mas assim, eu tenho um projetaço disso aí que está na gaveta, que não saiu do tamanho que eu queria, que é uma história de concertos educativos. O próprio business do Nelson também tem um viés aí, tem um potencial gigante aí, né, na rede educacional do Estado de São Paulo. Prazer te conhecer. Bacana. Prazer é todo meu. Eu que estou honrada de participar do grupo e vamos lá. Vamos lá. Valeu, Cléo. Obrigado, viu? Eu que agradeço, Taizinho. Obrigada a você. Você fala meu tozinho engraçado. É todinho. Fala todinho. Ah, é todinho? É tozinho de gostosinho. Ah, é? Ana, Quem perguntou isso fui eu. Ana, continua do mesmo jeito, viu? Tô vendo. De 2021, e olha, eu tô desistindo, viu? É, né? Agora eu já apelidei ele de Todinho. Você sabe por quê, né? Sei. Então. Bom, vamos lá. Agora o seu Jair. Só fazer uma perguntinha antes, ô Tozinho. Quem está falando aí é sua esposa? Que esposa, meu? Lá tem esposa. Hello. Não, Nelson. 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 É que eu não estou vendo quem é, só estou ouvindo a voz. Aqui, ó. Oi. Oi. Não, eu não sou. Depois eu te conto que eu sou dele. Ah, tá. Né, Ana? Patroa. Faz assim que levanta suspeitas. Brincadeira. RP, pronto, RP. Guru cultural. Nem guru, nem nada. Depois eu conto para vocês no privado que eu sou dele. Ao vivo não pode. Tá bom, Né, Jair? vamos lá. Vamos para frente aqui, que tem mais aí. Isso. Aí morreu uma vez só. Posso falar? Pode, Jair. Tá dando eco alguém. Melhor todo mundo desligar Isso. Desliga o... Bom, meu nome é Jair Muniz. O Tozinho me convidou para participar, né? Achou que eu poderia acrescentar alguma coisa ao grupo. Eu conheci o Tozinho através do irmão dele. Trabalhei um pouco com o Ricardo, né? Na área de vendas, no empreendimentos imobiliários. Minha criação, minha formação foi na aviação, né? Eu fui funcionário da Varig durante muito tempo e tenho uma agenda com algumas pessoas que possam me... Caiu o telefone. Produzir alguns interessados em investir. É isso. Ele me convidou como ouvinte, ele achou que eu poderia acrescentar, eu falei, tá bom, Tozinho, vamos escutar. No que eu puder ajudar, eu participo e é isso. Enfim, afinal, é isso. Eu tenho facilidade em me comunicar, em me apresentar, enfim. Estou aqui para ouvir e, se puder ajudar, acrescentar o grupo, acrescentar os projetos, estamos juntos. É isso, enfim. Legal, Jair. Deixa eu fazer um comentário que a gente lembrei de mais um aspecto que eu acho que é importante desses projetos que a gente faz e que você suscitou aí uma situação curiosa, que são as companhias aéreas. A companhia aérea, via de regra, não paga a Lei Rouanet, não tem
poucas vezes usou, né? A TAM chegou a usar, enfim. Mas, por exemplo, é um patrocinador que, via de regra, a gente precisa para todo tipo de projeto cultural, porque a gente traz artista, leva artista, traz arte, leva arte, enfim, é um meio de transporte imprescindível para projetos culturais. E é sempre muito importante ter uma companhia aérea como parceira, apoiadora, patrocinadora, e daí, via de regra, ela não vai pôr dinheiro, ela não vai abater de imposto nada. Eventualmente, ela pode ter até abatimento de IPTU, ISS, mas são coisas menores, mas enfim. Eu queria chegar numa situação que é importante, que é assim, a gente constrói os projetos independente deles serem interessantes pelo incentivo fiscal. O projeto ele tem que ser muito legal, independente de ter a vantagem do abatimento. Então, é um projeto que dá uma entrega de tudo que eu já disse de construção de marca, de marketing de relacionamento, marketing institucional, promocional, blá, blá, blá. E se tiver o incentivo fiscal, poxa, que legal, melhor ainda, já é custo zero. É um approach, é uma forma de apresentar o projeto muito importante, porque daí, quando você vai... MAG, né? MAG. Quando você vai... Geriane, pode chamar de G. G, quando você vai... Você está perguntando qual é o caminho que você percorre para vender o projeto na empresa, né? Quando você... Muitas empresas hoje têm uma pessoa especializada em projetos culturais e essa pessoa vai pegar o teu projeto cultural, vai olhar, vai falar sim, não, está alinhado, não está, tenho dinheiro, não tenho. Via de regra, a empresa que já tem uma pessoa que cuida disso é uma empresa que já está fazendo. A verba é pequena e já está destinada. É um jogo meio de cartas marcadas, uma coisa que fica meio engessadinha aí. Esse caminho é o caminho que eu sempre tento evitar, viu, Gê? É justamente do próprio marketing cultural da empresa. Porque se você tem um projeto muito bacana para aquela empresa de entrega de marketing e o departamento de marketing vê e fala, poxa, legal, eu quero, eu gosto, eu preciso... Independente de ter incentivo fiscal, ela pode abraçar o projeto, pode comprar o projeto. Se tiver incentivo fiscal, legal, melhor ainda. Se não tem incentivo fiscal, tudo bem, mas eu quero do mesmo jeito, porque me interessa isso aí, eu preciso disso. Isso é uma forma também, é um diferencial que a gente sempre busca ter nos nossos projetos. Não é só pelo apelo do incentivo fiscal. É porque está fazendo alguma entrega de marketing que é importante para o cliente. Eu lembro, a Varig chegou a Varig, apesar de ter um marketing muito amarrado, obsoleto, ela investia muito em projetos artísticos. Eu, na época, eu trabalhava na área, né, operacional de voo, né? Tá. Mas na área comercial, cheguei a ser convidado várias vezes para eventos que a Varig era patrocinadora, e por isso eu havia os convites para o comercial. A Varig apoiava todas essas iniciativas, né? A Varig, uma pena que a Varig quebrou, mas talvez essa somada a um monte de situações que levaram ela para essa... Eu acho que é mais até a situação dela ser uma semi-estatal, né? Sei lá. Muito... E, como eu falei, teve vários defeitos. Tal. O marketing dela também não era um marketing tão dinâmico. Eu lembro que eu estava me formando em marketing e uma vez eu conversando com o pessoal do marketing, uma reunião,
eu soltei uma ideia, a pessoa se interessou, tal, mas na época eu tinha um estúdio de criação com uma namorada minha, né? E eu falei, não me interessei por afinar esse caminho, né? Por percorrer esse caminho na Varig, né? Tá. Bom, é isso que eu tenho para oferecer, eu estou escutando. Tá. Vamos ver. Legal, Jair. Aninha? Oi. Assim, a minha experiência vem de banco. Trabalhei 13 anos em área bancária e fiquei 1 ano e meio contozinho. Então, assim, eu vim também para ouvir, para conhecer um pouco mais desse projeto. E, assim, comunicativa eu sou, fazer essa abordagem, eu acho que não teria problema. Mas, assim, eu não tenho todos esses contatos que a AG tem, por exemplo. Né? Eu estou ouvindo aqui, assim, então eu teria que buscar desde de baixo, assim, bem cru. Eu tenho que captar a pessoa, né? Passar o laço. Maravilha. E tá legal, tô conhecendo, né, agora, o Tozinho deu uma pincelada, mais ou menos, do que seria, né, esse projeto. É bacana, eu conheço a Unibis por fazer doação. Já fiz doação, eles vieram retirar em casa, móveis, enfim, né? Tá. Mas é um projeto grandioso, eu, inclusive, já entrei na página para dar uma olhadinha. Eu vi projetos de dança, teatro, tem muita coisa legal mesmo, né? Tem tudo. E, assim, quero entender um pouco mais a fundo mesmo, apesar de não ter esses contatos, a gente tem que buscar mesmo, né? É isso aí. Bom. Prazer te conhecer. Alguém está com o microfone ligado aí que está fazendo um barulho. Por favor, quando o outro falar, vamos desligar o microfone, tá? Agora o Nelson. Nelson Júnior. Opa! Bom, eu trabalho com jogos cooperativos inclusivos, tá? Conheço muito bem a Unibis, já fiz dezenas de eventos lá, junto com a própria Unibis e também com outras associações focadas em pessoas com deficiência e também de sustentabilidade. A Abrapes, por exemplo, que está sempre lá, inclusive com o diretor de lá da Unibis fazendo os eventos, né? E eu fiz, inclusive, acabei me aproximando tanto da Unibis, que eu fiz um jogo aqui em casa, ô Dado, que tem o alfabeto judaico. Olha que legal, hein? Eu fiz um jogo de tabuleiro com alfabeto judaico, né? Só que acabei como veio a pandemia o ano passado, eu acabei não indo atrás da divulgação desse jogo nem nada. Mas era, na verdade, uma adaptação do meu jogo de tabuleiro Libras, que ao invés de colocar a língua de sinais no jogo, eu coloquei o alfabeto judaico, sabe? Porque a engrenagem lúdica é a mesma para qualquer alfabeto que eu utilizasse, né? Então, eu sou especialista na parte de inclusão, quando tem pessoas com deficiência envolvida, né? Então, a inclusão de pessoas com deficiência tem um trabalho muito grande, e também na parte de sustentabilidade, quando se envolve resíduos sólidos e objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, nós fizemos aí no CEL, aqui de São Paulo, eventos com 1.500 alunos, jogando jogos de tabuleiro, cubo mágico, xadrez, dama, gamão, jogo da onça, mancala, bumerangue. A gente lota os céus. E aí, inclusive, Cleonice, a prefeitura fornece ônibus para levar os alunos de outras escolas, fornece o lanche de manhã, fornece o lanche à tarde, fornece almoço, né? E cede todo o espaço para a gente fazer o trabalho junto, né? A Prefeitura de São Paulo, não sei se o Estado de São Paulo tem algum trabalho assim também, né? E o nosso objetivo é sempre fazer com que as pessoas com e sem deficiência
tenham condições de igualdade. Então, quando se fala em condição de igualdade, nós estamos falando do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 10 da ONU, que tem o mesmo papel do ODS 5, que é o ODS que fala sobre igualdade de gênero, né? Então, quando você fala empoderamento feminino, você está falando do ODS 5. Quando você fala redução da desigualdade, inclusive falando-se de imigrantes, você está falando do ODS 10. Então, a gente tem um link forte aí, e ganhamos até um prêmio internacional de design, inclusive, porque nós fizemos o primeiro jogo de tabuleiro para pessoas surdo-cegas. Então, você tem uma pessoa que ela é surda e cega, e ela consegue jogar com você um jogo de tabuleiro, entendeu? Então, o nosso negócio é o quê? Como os jogos que eu tenho fui eu que inventei, até agora já entrando na sua fala, tá, Dado? Como os meus jogos são de meus direitos autorais, são de minha propriedade, eu já fiz eles pensando em atender a área da educação e também a área promocional. Então, o meu jogo de tabuleiro ele é uma ferramenta pedagógica para a BNCC. Eu posso pôr ele dentro de qualquer escola do país, tá? E eu posso colocar a identidade visual do patrocinador no meu jogo de tabuleiro. Então, se vocês autorizarem, depois eu mando no grupo algumas imagens de uma identidade visual que eu fiz, por exemplo, para o Banco do Brasil, para a Caixa Econômica Federal, para a Fiesp, para o Sebrae. Então, o nosso objetivo é fazer com que o patrocinador... Por exemplo, nós temos jogo de tabuleiro na tampa da caixa da pizza. Isso eu já falei para o Tozinho faz tempo. Ao invés da caixa da pizza ir para o lixão ou para o aterro, você guarda a caixa da pizza na sua casa porque ela é um jogo. E aí, essa caixa tem toda a identidade visual do patrocinador, né? O objetivo é o quê? Você levar a temática da inclusão, que é a temática do jogo. No meu caso, tem o Libras, tem o Braille, tem o autismo, tem várias temáticas, né? Tem resíduos sólidos também. E aí, a sustentabilidade é você fazer com que as pessoas, ao invés de jogarem fora a caixa da pizza, ela vai guardar em casa. Porque, infelizmente, nós poderíamos reciclar 100% das caixas de pizza. A tampa no papel e a parte de baixo, quando suja, no orgânico. Mas, infelizmente, por falta dessa cultura, desse conhecimento, as pessoas acabam jogando tudo fora. Então, você vê o quanto que a gente pode fazer com que as crianças aprendam brincando com esse formato, tá? Esse é o meu formato de trabalho, tá bom? E aí eu tenho meus projetos, obviamente. Quero conhecer aqui qual que é a proposta do grupo, né? Mas se eu puder encaixar meus projetos aí junto com vocês em parceria, para mim seria ótimo, porque ontem eu tive uma reunião em São Vicente com o pessoal do MEC. E aí eu conversei com algumas pessoas que o objetivo é levar o meu jogo de tabuleiro Libras para todas as escolas do Brasil. E aí eu acabei apresentando para 7 empresários, e eles ficaram muito interessados justamente porque, como é um produto que ele tem... Eu posso trabalhar com a empresa privada e ela pode escrever lá, patrocínio. No caso da Unibis, por exemplo, a gente tem o Santander lá, né? Por isso você precisa, às vezes, de uma autorização, porque se o Itaú quiser patrocinar, talvez não seja aceito, não é verdade? Então, por exemplo, eu posso pôr no meu tabuleiro lá, patrocínio Santander. Mas se vai entrar numa escola, eu não posso pôr patrocínio Santander. Eu tenho que pôr apoio institucional Santander, né? Então, eu faço muitos eventos patrocinados, tá? Só que o Jair aí, a G, vocês falam de empresas grandes, que eu, para te falar a verdade, nunca tive acesso. Eu sempre vivi do patrocínio, assim, de 5 empresas pequenininhas, cada uma ajudando com uma parte,
depois, num outro evento, são mais 10 empresas pequenas, cada uma dá R$1.000, aí você vai catando lá de cada um pouquinho. E em 2018 eu fiz a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, patrocinado pela Secretaria da Presidência da República e o Ministério da Ciência e Tecnologia, né? A Unibis, nossa, fiz com meus jogos gigantes lá inúmeras apresentações, muitas mesmo, né? Eu acredito que eu posso colaborar com projetos, se vocês estiverem abertos para aceitarem projetos, mas posso colaborar das outras formas também. E eu tenho um hábito meu, tá? Independente do que eu faço, de fazer também ações sociais. Então, da mesma forma que a pessoa vai na igreja e ela dá um dízimo, ou uma pessoa, às vezes, tem um compromisso o dia do voluntário, sei lá, cada um tem a sua forma, né? Eu também tenho dentro do meu trabalho as minhas ações sociais que eu também faço, né? Então, além de eu fazer os trabalhos que eu vivo disso, né, é o meu negócio, eu também tenho ações sociais que eu faço. Às vezes é a Secretaria de Educação Municipal, a do Estado nunca aconteceu, falar a verdade, tá, Cleonice? Mas se vocês um dia precisarem de alguma ação, pode contar comigo também. Eu só não gosto quando fica chamando direto para ação gratuita, né? Aí não sobra dinheiro para gasolina. Mas, assim, podem contar comigo aí, todos vocês, quando precisarem. Já conheço o Dado aí há um bom tempo, a gente se conheceu através dos eventos do Tozinho, né? Nunca aconteceu de fazermos negócios, mas eu acredito que tudo tem o seu momento certo. Eu tenho certeza que, se vocês conhecerem meus projetos, vocês vão gostar e vão ter empresas interessadas, e a gente vai, com certeza, contribuir para que as pessoas com deficiência estejam cada vez mais próximas, quando eu falo em questão de igualdade, junto a, digamos assim, nós que somos pessoas sem deficiência, né? Nos meus jogos, eu protagonizo a pessoa com deficiência. Então, assim, fica uma coisa... Por exemplo, o objetivo da Libras. Aí você monta 2 equipes, quem que você vai pôr no seu time? O surdo, né? Então, como o jogo traz o know-how da língua de sinais, você quer as pessoas que entendem de língua de sinais no seu time. Então, aí você valoriza a pessoa com deficiência auditiva, você protagoniza a língua de sinais, e eu estou aproveitando esse momento aí que a primeira-dama gosta de Libras, o governo federal quer fazer ação que envolva o país inteiro. O governo municipal também precisa fazer ações com Libras, querem fazer, eu estou fazendo sempre. E o governo estadual está, na verdade, dormindo no ponto aí, né? Porque, no fundo, não sei quem foi que falou aí, não vamos falar de política, mas no fundo, essas ações também trazem votos, né? É verdade. Eu posso falar um minutinho? Pode, eu já terminei, eu até acho que falei muito já. Ô Nelson, eu adorei seus projetos. A Secretaria Estadual, realmente, a gente desenvolve muita ação parceira, né, gratuita, principalmente no programa que eu atuo, que é a Escola da Família, mas eu sei também que as diretorias, elas têm umas verbas não muito grandes, mas que elas conseguem ter essa autonomia de desenvolver ações com você, sem precisar da secretaria lá do nosso ok, lá da secretaria, né, que é geral. Cada diretoria de ensino, ela tem, aí é só conversar com o dirigente, se a equipe pedagógica que estiver na diretoria concordar, e eles mesmos podem tocar o projeto independente da gente lá na secretaria. Quando eu digo da gente na secretaria, que nós falamos com as 91 diretorias, mas cada diretoria, ela tem autonomia para desenvolver alguns projetos. Quando você fala da questão da pessoa com deficiência, eu já participei de uma videoconferência, porque a gente tem um mecanismo que nós falamos com o estado inteiro, que é o nosso público, para professores, educadores, e tivemos já parceria com a Secretaria da Pessoa com Deficiência,
Tem o CAP, a gente tem uma professora coordenadora na própria Secretaria de Educação, que ela é fantástica, toda reunião, porque eu faço parte da equipe pedagógica da Secretaria. Então, toda reunião pedagógica, ela sempre coloca o pessoal com deficiência, e ela, assim, defende com muita garra. Eu sou fã dela, e adorei os projetos que você desenvolve, e vamos conversar, independente da Secretaria disponibilizar ou não a verba, a gente consegue, da forma como você falou, com pequenas empresas, recurso para desenvolver. Tem a FDE também, que é a Fundação de Desenvolvimento da Educação, que ela trabalha para nós na Secretaria, né? E eu tenho certeza que tem uma equipe lá que vai adorar te conhecer. Mas a gente conversa, depois a gente chama no individual, a gente troca essa ideia. Inclusive, Cleonice, eu vou te falar uma coisa. Eu tenho uma neuropsicopedagoga que ela me ensinou o seguinte, ela é coordenadora pedagógica, ela falou assim, quando eu vou conversar com o professor, eu já pergunto quais habilidades e competências que ele vai ensinar para o aluno. Ele faz uma programação anual. Quando eu comecei o jogo, essa frase ficou na minha mente o tempo todo. Por quê? Porque eu fui bicampeão estadual de xadrez. E o enxadrista, ele é muito bom para ensinar o xadrez é lindo, é maravilhoso, é milenar, tem um monte de coisas boas no xadrez, mas o professor enxadrista não sabe falar a linguagem do pedagogo. Então não adianta eu falar para você que é pedagoga, olha, o xadrez é bom, viu? O xadrez é ótimo, o xadrez é maravilhoso, você sabe disso. Só que você, no seu mundo, precisa saber o seguinte, como que eu pego o xadrez e ensino lá uma habilidade da BNCC, para o ensino fundamental 1, da língua portuguesa, e como que eu faço isso? Como que a gente transforma isso daí? Aí o pessoal não sabe fazer. Então, eu estou organizando este ano um congresso internacional online, no qual eu estou trazendo pedagogos, psicopedagogos e neurocientistas, justamente para eles contribuírem nessa área, porque eu vivo do jogo, né? Jogo educativo, jogo competitivo. Aí eu falei, pô, a gente tem que pôr o jogo dentro da escola, que aí a gente pode, no futuro, vender mais. Nelson, você que ensinou aquela menina lá do filme do Gambito lá, que joga xadrez? Rapaz, não foi eu que ensinei, não, mas do jeito que aquele filme foi bom, trouxe uma repercussão incrível pra gente, e você vê o que é a televisão, né? Depois que teve aquele seriado, as pessoas começaram a me procurar mais para o meu jogo funcionar como um jogo pré-enxadrístico. Olha que legal. Porque você vê uma coisa assim, porque as pessoas pensam que o xadrez é difícil. Existe um estigma em relação a isso. Ah, o xadrez é difícil, você tem que ser inteligente. Tipo, ó, de óculos, sou jogador de xadrez. Sem óculos, você fica na dúvida. Porque o pessoal acha que o jogador de xadrez tem que ser nerd, tem que ser meio doidão, tem que ser inteligente. E não é bem isso. Só que é um estigma que é difícil para a gente tirar. Você entendeu? E o meu jogo, quando eu fiz pensando num jogo para atender a pessoa com deficiência, e os neurocientistas falaram para mim, você tem que ter uma atividade que, se eu quiser começar e terminar em 15 minutos, eu consigo. Então, o meu jogo ele tem um módulo que até 15 minutos você termina a partida, que é simples, né? E você tem um módulo que ele pode ser super complexo, igual um xadrez. Então, o que acontece? Normalmente, um monte de pessoas vão lá no basicão, né? Vão no arroz com feijão. E aí, um ou outro põe um franguinho, põe uma carne, põe um salzinho a mais, etc. Cada um faz do seu jeito. Mas a ideia é, para mim, eu vivo hoje dos meus jogos de tabuleiro, né? Vivo deles, eu tenho bem de 3 por 3 metros que eu coloco lá na sala da Unibis, viu, Dado? Aquela sala do térreo lá, já fiz vários eventos lá no térreo da Unibis, e aí a gente lota aquela sala lá com pessoas participando. Nas escolas a gente põe nas quadras, né? Então, a Secretaria de Educação do Paraná utiliza nossos jogos, inclusive,
E tem vários pontos aí utilizando. Mas podem contar comigo aí para ações sociais que vocês precisarem. Para esse projeto aqui, pode contar comigo também. Com certeza eu consigo colaborar, não tenha dúvida. E se vocês tiverem espaço para mim, eu fico agradecido, porque eu acredito que eu posso colaborar também, tá? Show, valeu, Nelson. Obrigado. De sobreaviso, um monte de coisa que dá para fazer aí com a Secretaria da Educação, né? Depois coloca aqui para a gente pensar em conjunto, tá bom? Isso aí. Bom, vamos para frente. Ô, Jair, por aí. O Jair levantou a mão. Só, antes do Jair falar, eu só queria sinalizar para você, Nelson, que eu sou fã do seu trabalho. Eu conheço o trabalho que você faz lá na Unibis e, pô, eu sei que tem uma sinergia brutal aí, tem um potencial enorme. Queria só te fazer uma pergunta para finalizar. Você já é o CIP ou você ainda não é o CIP? Porque você deveria ser. Rapaz, você sabe, todo mundo fala para eu ser o CIP e eu nunca tive interesse, eu nunca corri atrás, eu sempre faço trabalho junto com as OCIPs. É comum o pessoal me chamar e eu escrevo muitas vezes o projeto para eles, né? Agora mesmo a Confederação Brasileira de Xadrez me pediu para participar junto com eles de um projeto, eu estou participando, mas eu nunca tive interesse de ser o CIP, porque é o seguinte, eu quero, vou usar uma palavra bonita, eu quero monetizar o meu negócio, você entendeu? E, assim, eu faço ações, por exemplo, só para você ter uma ideia, agora na pandemia não, né? Mas antes, eu fazia, por exemplo, uma distribuidora de remédios. Eu fazia uma dinâmica com eles que eu cobrava um valor que eu ganhava um mês, digamos assim. E aí, com esse valor, eu conseguia ter mais tempo para fazer os trabalhos sociais que eu gosto. Você entendeu? Então, assim, por exemplo, eu vou dar um exemplo, vou falar um número aqui para você, tá? Eu fiz, por exemplo, num mês, eu fiz uma capacitação de uma distribuidora de remédios, que eu cobrei R$15.000 a capacitação. No mesmo mês, eu fiz com uma capacitação do Sebrae sobre sustentabilidade, cobrei 14. Cada uma delas, eu só trabalhei um dia. Em uma semana, eu resolvi as duas coisas. Nos outros dias, eu fico criando mais conteúdo e fazendo ações sociais. Então, por exemplo, a Cleonice chega e fala assim, ô Nelson, você poderia ir lá na escola do Cajamar aí que ela falou, fazer uma ação social lá? Eu falo, quanto que é? É tal dia. Aí a minha agenda está livre, eu ia, fazia ação social, dava jogos de tabuleiro, dava brindes e depois eu ia embora. Então, era uma forma que eu tinha de devolver uma parte do que eu conseguia com aqueles que podiam pagar, entendeu? Então, esse roteiro, para mim, é um roteiro que eu gosto, que funciona bem, entendeu? Eu não sei o Jair aí, o Tozinho, mas eu já estou numa idade que não dá para trabalhar 30 dias mais, entendeu? A gente precisa ganhar bem com o que faz, né? Pô, eu tenho 45, ainda tenho tempo, de sobra. Eu tenho 57, pô. Tá certo, viu? Antes fosse, viu? Tô com 62, vamos fazer 63. Pelo amor. Bom, vamos para frente. Dado algo mais, Jair quer falar alguma coisa? Ou vamos passar para a Mari? Ó o barulho. Alô, Tozinho? Alô? Tá me ouvindo, Nelson? Pode falar, Jair, estamos escutando. Tô te ouvindo, sim. Não, é que agora é a minha ação social, eu tenho minha tia e mamãe aqui para dar um auxílio, eu vou ter que me tirar da reunião, eu queria me despedir. Foi um prazer conhecer você, Nelson. Depois eu quero repensar essa coisa de OCIP. Reunião, Dado, se você puder enviar, eu gostaria de ver o final dela, que no momento realmente eu preciso me retirar. Tá bom, pessoal? Tá bom. Eu agradeço a todos por
terem me escutado, pelo que vocês apresentaram, tá bom? Nós é que agradecemos, Jair. Obrigado. Valeu, Jair. Beleza. Valeu. Vou chamar a Mari aqui. Cadê a Mari? Oi, pessoal. Olha, só não posso aparecer porque eu tô com um bob no cabelo, tá? Ai, que... Não, brincadeirinha. Melhor vocês ficarem vendo essa foto, que eu tô muito bonita nessa foto. Gente, nossa, que trabalhos incríveis que vocês fazem. Estou encantada aqui. Muito legal, mesmo. Nossa, estou contigo, Dado. Acho que a gente, antes de vender o incentivo, acho que o projeto é que deve encantar, né? O patrocinador. Acho que, antes de tudo, ele tem que comprar, gostar de associar a marca dele nesse projeto, e daí, se tiver um benefício, que legal. Tem que ser por aí, né? Eu sou super comercial, tenho uma network bacana, enfim, acho que eu adoro esse assunto, estou encantada, quero muito contribuir. Bom, me apresentar, né? Esqueci. Eu sou da área de eventos, trabalho com feiras de negócios da Francal. Eu estou sentindo, como todo mundo que lida com eventos sabe o que está com, né? Todo mundo aqui concorda comigo que está um ano bem complicado, esses 2 últimos anos. Vamos em frente, né? Tamo junto, é isso. Minha experiência com eventos comercial, e eu acho que posso contribuir aqui. Maravilha, Mari. Obrigado, viu? Tamo junto. Mari, valeu. Espera aí que a Yolanda vai agora vir aqui. Olá, gente, tudo bem? Boa noite. Eu sou Yolanda, sou engenheira mecânica, sou formada em engenharia mecânica industrial, administração de empresas, sou rotariana, tá? Faço parte de projetos humanitários há bastante tempo no Rotary, tá? Sou do Conselho da Mulher Empreendedora da Associação Comercial, né? Por isso que eu falei, Nelson, eu gosto muito de falar em política, viu? É porque eu estou no meio deles, né? Né, Dado? Então, aí fica muito complicado, mas o que puder aí ajudar, somar, fiquei encantada com o teu projeto, viu, Nelson? Você Obrigado. Conhece o Robson Drezetti, do Instituto dos Cegos? Eu não conheço ele pessoalmente, não, tá? Pessoalmente eu não conheço, não. Eu vou te passar depois no privado o contato dele. A gente está com um trabalho aí bastante interessante também, que é as famílias adotarem agora cão-guia, tá? Para ficarem aí durante um ano sociabilizando, tá? Para a ajuda das pessoas com deficiência visual, tá? Você tem uma ideia aí de se treinar e de se colocar aí, não sei se são 500 cão-guias, viu, Ana? Então, e eu vou trocando ideia com vocês no privado, porque assim, é muita coisa, é bastante coisa para a gente estar podendo conversar, para a gente poder estar falando, tá? Então, hoje o tempo já deu aí, acho que para todo mundo, né? Já são quase 8 horas, né? Então, se precisarem de algo, podem contar comigo. Obrigada, viu, gente? Obrigado, Yolanda. Beijos. Beijos. Boa, galera. Dado, e aí? Algo mais a dizer? Eu acho que nessa rodada a gente já deu para dar um salto aí, né? Eu vou colocar essa primeira apresentação de PDF aqui no grupo, e eu acho que a gente pode começar agora a partir para fazer um funil de vendas, começar a ir para nomes de empresas e ver quais são os alinhamentos que a gente pode ter, partindo sempre desse projeto inicial, mas como o portfólio é grande, inclusive você está no nosso portfólio, Nelson. Obrigado. Obviamente, então a gente identificando oportunidades pontuais aí, coisas mais alinhadas com as empresas que vocês têm contato, a gente pode buscar
projetos que não são esses que estão aqui no eixo de direitos humanos, e sim projetos mais alinhados aí com as empresas. E Braskem é forte, hein, Gê? Se você conseguir o contato da Braskem, Mari, Braskem, hein? Uhum. Braskem tem uma lei Rouanet. Legal. Uhum. Boa, vou buscar. Dado, você tem algum programa de CRM? Porque cada um poderia incluir os seus possíveis contatos, né? Ou então a gente vai fazer tipo meio manual. Cada um faz sua lista de contatos, coloca no grupo para todo mundo ver, e aí você aprova, né? Eu acho que para esse começo aqui a gente vai nesse manual mesmo, e eu me encarrego aqui de ver se eu consigo um sisteminha para a gente fazer uma coisa uma gestão mais legal, mas eu acho que inicialmente é por aqui mesmo. O WhatsApp ele é o descomplicador total. Tá bom. Bom, alguém tem mais alguma dúvida, alguma pergunta? Tem meu webinário agora às 8 horas, para quem puder assistir, hein? Opa, olha aí. Depois... Já vou para lá. Saio daqui e vou para lá. Só mudo a tela. Grava, porque eu não vou conseguir ver, Nelson. Eu gostaria de ver. Tá bom. Grava Vai ficar disponível aí depois. Isso, grava e manda o link para a gente, que eu tenho um cão guia aqui que está me olhando aqui. Os moleques aqui, a patroa, mamãe, o papagaio. Vou dar um socorro aqui também. Mas eu quero muito ver o webinar aí, Nelson. Tá bom, maravilha. Quem puder assistir, aproveita que está gratuito. Maravilha. Nelson, bom webinário. Tem outra reunião aqui em seguida. Cléo, G, Aninha, Mari, valeu, pessoal. Nelson, valeu. Valeu, prazer. Valeu, obrigado. Beijo, até mais. Tchau. Abraços e beijos. Tchau. Adô, põe aí, aperta aí o link. Tchau. Salvar, hein? Tchau. Não desliga sem salvar. Tá. Tá gravando, mas tem que salvar.